Quando tudo se afastou, Deus permaneceu. Você percebeu o silêncio das pessoas, percebeu portas se fechando, percebeu distâncias crescendo e um vazio se formando ao redor. Então veio a sensação mais difícil, a solidão dentro da própria alma, como se ninguém conseguisse entender o que você está vivendo. Mas existe uma presença que não se afasta. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando ninguém mais entende, Deus continua contigo. Quando o coração se sente vazio, Deus continua sustentando você. José foi esquecido na prisão por aqueles que um dia prometeram lembrá-lo. Os dias passaram e o silêncio parecia resposta. Mas o esquecimento dos homens não cancelou o cuidado de Deus, porque mesmo na prisão, Deus estava escrevendo exaltação. Deus trabalha onde ninguém vê. Quando tudo parece abandono, Deus continua presente. Quando tudo parece silêncio, continua falando. Quando tudo parece fim, Deus continua escrevendo o começo. Talvez hoje você esteja assim, sentindo falta de pessoas, sentindo falta de respostas, sentindo falta de direção. Mas Deus não depende da presença humana para permanecer contigo. Ele é companhia no vazio, Ele é força na fraqueza, Ele é abrigo na solidão. Eu não estou sozinho, mesmo quando me sinto só. Eu não fui esquecido, mesmo quando parece silêncio. Deus está comigo em cada passo. E um dia você vai olhar para trás e perceber que até nos dias mais solitários, Deus estava construindo sua história. E quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando tudo parece vazio, Deus te sustentou. Quando tudo parece perdido, Deus te guiou. A solidão pode te cercar,
mas nunca poderá afastar você do amor de Deus. Quando tudo se afastou, tem dias em que o mundo continua girando, mas por dentro tudo parece parado. Você responde mensagens, cumpre obrigações, segue a rotina, mas por dentro existe um silêncio pesado que ninguém percebe. Não é falta de pessoas ao redor, é falta de alguém que realmente compreenda o que acontece dentro da alma quando tudo desaba. E mesmo assim, Deus continua presente nesse lugar. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando ninguém entende tua dor, Deus continua contigo. Quando o coração se perde em silêncio, Deus continua te segurando. Noemi caminhou de volta para Belém, sem marido, sem filhos, sem respostas, apenas com a dor e o vazio. Mas mesmo quando ela disse não me chame de Noemi, Deus ainda estava escrevendo restauração em uma história que parecia quebrada demais. Deus não abandona histórias em processo. Quando tudo parece vazio, Deus continua preenchendo. Quando tudo parece perdido, Deus continua restaurando. Quando tudo parece fim, Deus continua começando de novo. Talvez você esteja vivendo uma fase assim, onde o futuro parece incerto, onde o presente parece pesado e o passado ainda machuca. Mas Deus não se limita ao que você sente agora. Ele trabalha além da dor, além da visão humana, além da compreensão. Mesmo sem forças, eu continuo em ti. Mesmo sem respostas, eu continuo em ti. Mesmo na solidão, eu continuo em ti, porque sei que tu não me soltaste. Um dia você vai olhar para trás e perceber que até o vazio tinha propósito, e que até a solidão era um lugar onde Deus estava te formando. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando tudo parece silêncio, Deus te sustentou. Quando tudo parece quebrado, Deus te restaurou. A solidão pode tentar te convencer do contrário,
Mas Deus continua sendo presença, mesmo quando ninguém mais está. Há momentos em que até o silêncio das pessoas machuca, mas Deus continua falando no invisível. Você tentou manter tudo de pé, mesmo quando ninguém percebeu o quanto estava difícil. Você continuou sorrindo, mesmo quando por dentro tudo estava desmoronando. E aos poucos veio aquela sensação de estar cercado por pessoas, mas ainda assim se sentindo sozinho, como se ninguém realmente te alcançasse. Mas a solidão nunca foi maior do que a presença de Deus. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando ninguém te responde, Deus continua contigo. Quando o coração pesa, Deus continua sustentando você e te carregando em silêncio. Elias sentou debaixo de um zimbro, cansado, esgotado, sem forças, e pediu que sua história terminasse ali. Mas Deus não terminou a história de Elias. Deus o alimentou, fortaleceu e o conduziu de volta ao propósito, porque abandono não faz parte do caráter de Deus. Ele levanta quando tudo parece cair. Quando tudo parece distante, Deus continua perto. Quando tudo parece perdido, Deus continua cuidando. Quando tudo parece fim, Deus continua escrevendo recomeço. Talvez hoje o peso seja emocional, talvez seja espiritual, talvez seja uma fase em que ninguém entende o que está acontecendo dentro de você. Mas Deus conhece cada detalhe não dito, cada lágrima escondida, cada pensamento que você não conseguiu explicar, e cada dor que você não compartilhou. Fica comigo, Senhor, mesmo quando eu não sinto. Fica comigo, Senhor, mesmo quando eu não vejo. Fica comigo, Senhor, porque eu preciso de Ti. E Ele responde não com distância, mas com presença constante. E um dia você vai entender que os dias mais solitários foram também os dias em que Deus mais te sustentou. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando tudo perde sentido, Deus te segurou. Quando tudo pesa demais, Deus te sustentou.
solidão pode te visitar, mas nunca consegue expulsar Deus da sua história. Há noites em que o coração parece andar sozinho, mas Deus não dorme no teu silêncio. Você já tentou explicar o que sente, mas as palavras não alcançam. Você já tentou pedir ajuda, mas ninguém conseguiu entender. Então vem aquela sensação difícil de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir um vazio dentro de si. Mas existe alguém que nunca se afasta. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando ninguém te vê, Deus continua te olhando. Quando ninguém te alcança, Deus continua te sustentando e te segurando pela mão. Esther entrou no palácio sem saber o que aconteceria, sem saber se seria aceita, sem saber se sobreviveria ao silêncio do medo. Mas mesmo quando tudo parecia distante, Deus já estava preparando o livramento. Nos bastidores de uma história invisível, Deus nunca trabalha em vão. Quando tudo parece abandono, Deus continua presente. Quando tudo parece silêncio, Deus continua agindo. Quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo vitória. Talvez hoje você esteja enfrentando isso, um tipo de solidão que ninguém vê, um tipo de dor que ninguém entende, um tipo de espera que ninguém percebe. Mas Deus conhece cada detalhe do teu coração, cada lágrima escondida, cada oração sem palavras e cada esperança que ainda respira dentro de você. Fica comigo, Senhor, no silêncio da minha mente. Fica comigo, Senhor, no peso da minha alma. Fica comigo, Senhor, quando ninguém mais fica. Porque a tua presença não depende de quem está ao redor. E um dia você vai entender que até os dias vazios tinham propósito, e que até a solidão era Deus te preparando para algo maior. Quando tudo vira solidão, Deus não te deixou. Quando tudo parece escuro, Deus te ilumina.
mas nunca é mais forte do que o Deus que permanece contigo em todo tempo.